Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Nossa viagem segue para Goiânia para falarmos sobre o novo Código Florestal Estadual. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a consultora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Jordana Sara. Bom dia, Jordana. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. A FAEG conseguiu uma importante vitória em relação ao novo Código Florestal. Essa é uma forte segurança jurídica para os produtores rurais? Exatamente. Após a aprovação do Código Florestal Federal, o Estado de Goiás ele se adiantou perante outros estados para a aprovação do seu Código Estadual, sobre os mesmos moldes e diretrizes do Código Federal. Então, em junho de 2013, foi aprovado no Estado de Goiás o novo Código Florestal, Lei 18.104. E como é que foi a atuação da federação junto aos demais órgãos do governo para conseguir as mudanças no Código Florestal? Isso, desde 2009 a federação já se reunia com vários órgãos do governo e entidades de estudo, como a própria Universidade Federal de Goiás, a PUC, para discutir o tema. Então, a mesma discussão que estava tendo no âmbito federal, o Estado de Goiás também estava fazendo. Então, existia um grupo de discussão das regulamentações que o Código Federal traria para adaptar ao Código Estadual. E esse grupo ele se reunia semanalmente, depois mensalmente, até a construção final do Código Florestal. Por isso, foi tranquila a aprovação na Câmara, porque já era um tema bastante discutido entre todos os entes do Estado de Goiás, sendo eles as entidades de ensino, os órgãos fiscalizadores e os órgãos do próprio Estado e a federação representando os produtores rurais do Estado. Então, a gente teve uma aprovação tranquila na Assembleia Legislativa, aprovada nos 2 turnos sem votos contrários. De que forma que a FAEG vai trabalhar junto aos sindicatos rurais para realizar a regularização das propriedades, já que são mais de 103 mil áreas aí no estado, Jordana? Isso, aqui em Goiás a gente estima que tem 140 mil propriedades rurais. 70% delas são propriedades com menos de 4 módulos fiscais, ou seja, são pequenas propriedades, pequenos e médios produtores rurais. A federação, desde 2013, principalmente no ano de 2014, teve uma atuação muito forte, né, após a aprovação do código aqui no estado, junto aos sindicatos rurais, levando uma palestra aos produtores rurais, explicando o que era o novo Código Florestal, quais eram as novas regulamentações e ferramentas que o código trouxe, como o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Toda essa instrução foi feita durante o ano de 2014 e 2015, junto aos produtores rurais, na sede dos municípios, nos seus sindicatos rurais. O Senar atuou também muito forte com cursos de capacitação para técnicos e instrutores e até mesmo os produtores que tivessem aptos, né, e entendessem que tivessem a capacidade técnica para fazer e elaborar o seu CAR, o seu Cadastro Ambiental Rural. Então, foi feita toda essa atuação junto aos sindicatos nos municípios e junto ao órgão ambiental. Todo o acompanhamento da implementação, das dificuldades, das plataformas, né, porque Goiás aderiu à plataforma nacional do CAR. Só que a lei estadual, ela tem diferenças da lei federal, né, no que diz respeito à área de preservação permanente para o uso consolidado. Então, tudo isso foi acompanhado pela federação para que o CAR e o Código Florestal fosse implementado da melhor forma possível no estado. E quais são os principais tópicos que os produtores rurais precisam ficar atentos em relação ao novo Código de Obras? Certo. Em relação ao novo Código Florestal, como eu falei, a grande ferramenta que o Código trouxe foi o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR, ele é um diagnóstico da propriedade rural. Então, depois que o CAR é feito pelo produtor rural, se alguma área for tida como inadequada, ou seja, você tem uma área de preservação permanente inferior ao que a lei exige, o produtor vai poder aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Só adere ao programa de regularização o produtor que tiver feito o CAR, porque é o CAR que vai diagnosticar essa deficiência em alguma área dentro da propriedade. Então, a gente indica que o produtor faça o CAR da forma correta e não omita informações, porque se por acaso
ele tem alguma área faltando dentro da sua propriedade em termos de preservação, e ele não aponta isso no CAR, ele automaticamente não vai ter déficit, digamos assim, de vegetação nativa. Então, ele não vai poder aderir ao PRA. E o PRA é o que traz a maior segurança jurídica para o produtor, porque enquanto ele cumprir esse termo de regularização da sua propriedade, ele está respaldado juridicamente. Caso contrário, se ele omitir essa informação no CAR e não aderir ao PRA, quando chegar algum órgão fiscalizador e constatar essa falta de vegetação nativa, ele vai ser autuado automaticamente. Jordana, e como é que os produtores rurais podem realizar esse cadastramento? Eles procuram a FAEG? O cadastramento, ele é feito, a lei fez uma previsão que a gente considera ela um pouco inadequada. A lei diz que o próprio produtor rural poderia fazer o seu CAR. Por isso, a gente disponibilizou para os produtores e para os técnicos o treinamento do Senar. São 16 horas de treinamento, onde o produtor, ao final, ele pode se sentir apto ou não a realizar o CAR. Qual que é o problema? O CAR ele tem muitas informações técnicas, que muitas vezes os produtores não têm esse conhecimento técnico. Por exemplo, topo de morro. Todo topo de morro, ele tem 1/3 superior, é uma área de preservação permanente. A forma de medir esse topo de morro e a inclinação do morro é uma informação técnica. Então, a gente recomenda que o produtor procure o seu sindicato rural do seu município, pois foi acordado que eles estariam procurando técnicos aptos a fazer o CAR para o produtor rural. Alguns sindicatos que têm profissional técnico dentro do sindicato, ele foi capacitado para realizar o cadastramento e pode, obviamente, estar procurando a Federação da Agricultura de Goiás para maiores informações também sobre como proceder para a realização do cadastro. Jordana, quais são então as consequências para aquele produtor que não se adequa ao Código Florestal Estadual e que não faz o cadastramento ambiental rural CAR? Quando o produtor não faz o cadastro ambiental rural, ele fica impossibilitado de aderir às políticas para a regularização ambiental dessa área, caso ele tenha algum déficit de vegetação nativa, seja ela APP ou de reserva legal. E o CAR, hoje, ele é exigido para todo o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, se eu tenho uma área que eu tenho uma irrigação, eu preciso tirar uma licença ambiental me autorizando a fazer essa irrigação. E para isso, um dos documentos exigidos no processo de licença é o CAR. Então, se ele não faz o CAR, ele não consegue tirar nenhum tipo de licenciamento ambiental. E para fins de financiamento bancário, a partir desse ano de 2017, como previsto pela lei federal, as entidades, né, os órgãos que financiam, eles já podem estar exigindo o CAR também. Uma coisa que a gente já sabe é que vários frigoríficos também, para fazer o abate, eles exigem o CAR, né, uma forma deles terem a consciência, né, de que a propriedade rural ela está em processo de regularização ambiental, então eles não infringem normas ambientais nessa produção desse animal. Então, a gente entende que o produtor ele vai ficando engessado se ele não fizer o CAR. E outra coisa que a gente sabe é que sem o CAR, ele não adere à regularização e se ele recebe uma visita de um fiscal, ele pode estar sendo autuado pela falta de processo de regularização dessa área. Essa autuação faz parte das sanções, Jordana? Que tipo de outras sanções também que podem ser aplicadas a esse produtor que eventualmente não se adequar a essas normas? Tá, o que o código previa é que o produtor fazendo o CAR, se ele tivesse alguma multa anterior a 2008, elas estariam suspensas até que ele cumprisse o seu programa de regularização ambiental. Caso ele não faça, todas essas autuações antigas, elas continuam valendo. Então, ele não tem essa possibilidade de se regularizar e ter essas multas suspensas. As outras sanções que a gente fala, além da questão de não conseguir crédito, né, para os seus financiamentos, seja ele investimento ou seja ele custeio de safra também, as licenças ambientais, as outorgas de uso de água,
Então ele vai ficando engessado, ele não vai conseguir mais acesso a nada, né? Ele vai ter que fazer o CAR para mostrar que ele está regularizado ou em processo de regularização. Jordana Sara, consultora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, falando direto de Goiânia com a gente aqui no Sindicato TV, no Sindicato na TV. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, estamos à disposição e os produtores podem estar procurando sim os sindicatos e a própria federação para maiores esclarecimentos.